tratar de 3 lições que são unidas. A 56 fala de lucros, a 57 fala de dinheiro e a 58 fala de ganhar. Muito interessante, colocando aqui antes de começarmos a leitura, que ficou invertida a ordem, né? Geralmente a gente pensa em ganhar dinheiro e obter lucros. No entanto, ele veio do lucros, depois o dinheiro, depois o ganhar. Acredito que essa mudança da ordem faz com que a gente pense aonde queremos chegar. Se eu falasse ao contrário, acho que se Emmanuel falasse ao contrário, no ganhar primeiro, muitos de nós bloquearíamos a mente, o entendimento, e não esperaríamos o que ele iria querer dizer como lucro. Então, por isso ele começa no lucro. Acredito que seja isso, observando a psicologia da ordem dos capítulos, eu acredito que fica nesse sentido. 56. O título é Lucros. Está no Evangelho de Lucas, Jesus foi quem disse, está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 20. E o que tens juntado, para quem será? A pergunta de Jesus. Na verdade, é uma parábola. Esse versículo, ele está dentro de uma parábola, chamada parábola do rico insensato. E essa parábola diz que um homem tinha uma terra que produzia muito. E aí ele diz assim, bom, vamos ler a parábola para entender. E ele lhes disse, uma parábola, Jesus. Havia um homem rico cuja terra produzia muito. E ele se perguntava, que vou eu fazer? Pois não tenho onde ajuntar a minha colheita. Depois opinou, eis o que farei. Vou demolir os meus celeiros, construirei outros maiores e aí amontoarei todo o meu trigo e meus bens. E direi a mim mesmo, eis que possuis quantidade de bens em reserva para longos anos. Descansa, come, bebe e te banqueteia. Mas Deus lhe disse, insensato, esta noite mesmo a tua vida será reclamada e o que tu preparaste, quem é que o terá? Aí entra o versículo que vamos estudar hoje. Eis o que acontece a quem reúne um tesouro para si mesmo, em vez de enriquecer junto a Deus. Então, é uma parábola muito interessante. Vamos ver primeiro o que Emmanuel comenta, depois a gente faz os nossos comentários em cima. Em todos os agrupamentos humanos, palpita a preocupação de ganhar. Os espíritos de luz alcançam os setores mais singelos. Meninos, mal saídos da primeira infância, mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. A atualidade conta com mães numerosas que abandonam seu lar a desconhecidos durante muitas horas do dia, a fim de experimentarem a mina lucrativa. Nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. Por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos os que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga. Que trouxeste? O infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou por assegurar a posição tranquila de si e dos seus. Examinada, porém, a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas. Derpantes, gritantes. Não constituem valores da alma, nem trazem o selo dos bens eternos. Atingida semelhante equação, o
olha para trás e sente frio. Prende-se de maneira inexplicável aos resultados de tudo o que amontoou na crosta da terra. A consciência inquieta enche-se de nuvens e a voz do Evangelho soa-lhes aos ouvidos. Pobre de ti, porque teus lucros foram perdas desastrosas. E o que tens ajuntado, para quem será? Deixa uma pergunta. Então, vamos agora comentar a lição. Como o versículo já é uma questão para a gente analisar, e o que tem juntado, para quem será? Nós ficamos pensando, né? Em todos os agrupamentos humanos, em todos, palpita a preocupação de ganhar. O espírito de lucro alcança os setores mais singelos. Aqui, até as coisas mais simples é alcançada como uma prioridade de ganhar. Né? Meninos mal saídos da primeira infância mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. Muitas vezes a gente, sem querer, até com o nosso comportamento, nós que somos pais, responsáveis por transmitir educação, hábitos, conhecimento, sem pensarmos, o nosso comportamento pode, porque nós não sabemos, por isso que eu estou dizendo que pode, nós não sabemos quem são esses espíritos que reencarnam como nossos filhos. Em que são viciados? São viajantes do passado com novos corpos no presente. Eles são bonitinhos porque eles têm um uniforme novo, um corpinho bonitinho. Mas são muito antigos, às vezes mais antigos do que nós. E como nós não sabemos, o nosso comportamento, o nosso ensinamento, a nossa cultura interna, as nossas crenças, a gente acaba transmitindo a eles. Muitas vezes nem queremos, tá? Mas como nos comportamos daquela maneira, os lembra do erro do passado, eles rapidamente se ligam no passado e continuam a ter os mesmos erros. Vamos dizer aqui, vamos supor, eu falo do vício da bebida, do cigarro, que é o mais simples vício. E é o que é mais aparenta na sociedade. Mas existem milhares de vícios de comportamento. Bom, vamos supor que eu não sei se esse filho que vai nascer é um ex-fumante de outra reencarnação. E que muitas vezes morreu já de tanto fumar, de doenças no pulmão. Eu, sem saber, sem me preocupar com a minha prole, continuo fumando na frente deles. Imediatamente, quando ele me vê fumar, ele vai lembrar das sensações, vai sentir as vontades, vai se ligar ao hábito antigo. Provavelmente, nesta vida, eu acabei de ensiná-lo, não que eu queria como um pai. Eu não estou dizendo ao meu filho, fume, isso é bom, faça como eu, mas me comporto assim na frente dele. Então, transmiti a ele, fiz lembrar de um hábito que Deus, através da reencarnação, lhe deu um corpo novo, uma família nova, o corpo tem um pulmão novo e que ele deveria se afastar do vício. Mas eu, não tendo esse cuidado como pai, acabei lembrando do vício. E além de fumar na frente dele, ainda me mostro muito prazeroso com a relação com o cigarro. Imediatamente, ele vai voltar a fumar, o que ele deveria esquecer, o que ele teria uma vida longe do cigarro. Agora, eu acabei de ensiná-lo da maneira errada. Por isso que é muito importante que a gente se transforme para ter uma transformação nos filhos. Senão, não adianta só o que eu falo. Eles observam e aprendem muito mais o que eu faço. Como eu não sei quem está do meu lado,
eu tenho que tomar todos os cuidados, principalmente até os 7 anos de idade. E ele está com o olho registrando tudo. Depois dos 7 aos 12 anos, ele fica dando uma processada ali dentro. É como se fosse um liquidificador. Ele observa até os 7 anos a criança, tudo. Principalmente o papai e a mamãe, ou aquele que o educa. Porque ele tem um mundo, o coração, a mente é totalmente aberta. Para eles, o pai e a mãe é Deus. O que ensinou está certo. O que ele vai fazer, ele copia. E pronto. Ele não tem condições ainda de dizer está certo, está errado, fazer seleção. É impossível. Então ele armazena, registra no inconsciente dele. Depois dos 7 aos 12, ele bate como se fosse um liquidificador. Ele fica misturando tudo que ele traz de outra existência, de hábitos bons e ruins, com o que ele viu papai e mamãe fazendo. E quem o educa, influenciou. Vai batendo, aí vai sair alguma coisa esse suco do liquidificador, essa vitamina, esse produto. Dali ele vai escolher agora, conforme a força que ele tem, o que é bom e o que não é bom para ele. Então, se nós reforçarmos algo que deveríamos combater, dos 0 aos 7, automaticamente vai ser difícil de falar depois de combater. E a gente sabe que a educação do ser humano é como um parafuso. Logo no começo, olha, aperta bem. Deixa bem apertado. Tá? E vai afrouxando as chamadas de atenção, as oportunidades, as tentativas, gradativamente. Quando ele chega a 18 anos, já soltou. Na verdade, já solta o parafuso aos 16. É que juridicamente, né, civil, nós temos responsabilidade até 18. Mas espiritualmente, a uma criança, a um filho, até os 16. Então, aos 16, o parafuso já saiu. Aí, meu filho, não adianta mais. Todo mundo chega, meu filho já tem 17 anos, fazendo isso. Já foi. Agora, não tem mais. Espancar, bater, expulsar, prometer, perseguir, humilhar, gritar. Esquece. Agora, ele vai produzir para o mundo tudo que foi, o seu poder de influências, pais. Acabou. Foi acabando com o tempo. É como um gás. Vai saindo, puxou o balão. Não tem mais jeito. Nós, no começo, aos 0 aos 7, do 0 aos 3 anos de idade, é mais uma imposição de estímulo fisiológico. Ensinar a escovar dente, fazer cocô, fazer xixi, comer certo. Não é comer errado, porque a gente ensina errado para a criança, depois quer corrigir. Não tem mais jeito. Quais são os maiores conflitos dentro de uma família? É quando, no período da infância, a gente deixa tudo e quer lá na frente discutir o que deixou. Né? Não tem mais jeito. Quanto mais cedo for, melhor. É como árvore, gente, quando a gente planta galho. No começo, se você amarrar o galho, você até endireita. Mas depois não tem mais jeito. Já é mais complicado, leva muito mais tempo. E aí que está a diferença entre um galho e um ser humano. O galho aceita você amarrar ele por longos anos sem sair do lugar. O filho não aceita. Tem que querer também modificar. E é uma coisa que nós temos que lembrar. Depois que a gente aprende o errado, é difícil. E tem uma questão nesse contexto que, às vezes, para ensinar um filho a comer, os pais precisam mudar a sua forma de comer. Às vezes ele fala para o filho, não é para comer, mas ele come diferente. Exatamente. Para ensinar o exemplo em tudo, né? Para ensinar a comer, para ensinar a ser honesto na vida, para ensinar sobre os vícios na vida, sobre os comportamentos afetivos e amorosos, sobre a responsabilidade do trabalho na profissão, né? Que tem que ter, sobre o estudar ou não estudar. Tudo isso vem você trabalhando no jovem, principalmente no bebê, no jovem, no bebê, na criança, no jovem. Depois ele já vai ficando adulto, ele vai despontando os padrões de comportamento de outras existências
Se recebeu alguma influência diferente nessa existência, ele choca uma com a outra. Porque como isso funciona? Simples para a gente entender. Vamos supor que até agora eu era uma pessoa que fumava. Como eu disse, vou trocar, bebia. Porque senão os fumantes depois ficam falando para mim, você só fala do cigarro, você só fala do cigarro. Tá bom, bebia. Vamos supor que eu sentei hoje aqui e eu tomei uma ontem. É final de semana, chega, é sexta, sábado e domingo, depois é quinta, sexta, sábado e domingo, depois é quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ainda mais com a carninha, né, o churrasco e mais a cervejinha, aí acabou tudo. Então, bom, quando nós vamos vendo que... Quando eu fico sabendo hoje as consequências do álcool, tanto espiritual, energeticamente e fisicamente, eu choco. Eu vou ter um tempo para analisar isso, pesquisar, verificar há quanto tempo eu estou bebendo. Então, o conhecimento não muda eu como uma lâmpada, uma fórmula mágica. Não é assim que funciona. Nosso filho também. Eles vêm, reencarnam, estão cheios de vícios, cheios de padrões de comportamento errado e certos. E a gente também não pode falar que tudo está errado. De repente, eu ensino algo novo para ele. Pode ser certo e pode ser errado. E ele vai entrar em contato com essa nova proposta de ensinamento da família. Pode ser que ele mude, pode ser que ele não mude. Como está zerado no padrão físico dele, por exemplo, ele é um fumante terrível de outra reencarnação, mas nesta vida ele não tem absolutamente nada de nicotina no corpo. Então, ao ele ver alguém fumando, ficar sabendo sobre cigarro, ele pode sentir a vontade de fumar? Pode. Mas dizer que ele sabe o que é fumar, não. Então, ele tem, desta maneira, mais força, está pesando na balança, mais a força de resistir contra o cigarro, resistir contra o álcool, resistir contra a droga, porque ele não tem resquício, resíduo algum no corpo que ele precisa purificar. O corpo dele está pronto. Falta só a força de vontade. Aí ele que tem que decidir. Por isso que os pais não são totalmente, 100% responsáveis pela conduta dos filhos. Eles se esforçam, fazem o máximo que dá, mas mesmo assim pode não dar resultado. Porque nesta escolha o filho pode optar por experimentar. E no experimentar agora ele já tem resíduo no corpo que aí reforça mais as lembranças do passado. Agora a decisão dele vai ser maior ainda. Quanto mais ele adentra naquilo que ele deveria ficar longe, vai ser mais difícil fazer a estrada de volta. Por isso eu digo aos jovens é o seguinte: respeite as substâncias que viciam. Respeite. Não a desafie. Você não sabe sua fraqueza e a sua força. É melhor nessa área você não desafiar. É prudente você não desafiar o perigo. Olha, leia, droga é uma substância que contamina rapidamente o seu corpo. Você vai ficar dependente dele. Cigarro, bebida e muitas outras e muitos jogos. Tome cuidado. Esteja bem consciente de que você está entrando numa área, se você assim quiser, que mas muitas pessoas perderam o controle. Você pode ser um daqueles que entra e sai, parabéns. Mas não acredita que você é Superman. Né? Não vai ser assim. Então, aqui está a preocupação de ganhar. O espírito de Luper está dizendo, alcança os setores mais singelos. E os meninos mal saídos da primeira infância já mostram interessados. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Ao discutir com nossos filhos, eu não sei o que eu tenho que fazer para me formar. Faça o que seu coração diz que é para você fazer, o que você ama de fazer. Mas, papai, me falaram que ser médico ganha muito dinheiro. E daí, se você for um médico horrível, que detesta a medicina, você vai ser o médico
e vai pedir esmola no Banco do Brasil, ali na porta do Banco do Brasil. E vai dizer para todo mundo que medicina não presta. Ou então você vai ser um médico corrompido pela nossa sociedade, aquele que trabalha por dinheiro, salvando vida, fazendo de tudo. Não é salvando vida, fazendo de tudo, inclusive abortos, pelo contrário, não é salvando vida. Fazendo plástico em bandido para não ser reconhecido pela polícia, e etc. Por quê? Porque você não ama o que você faz. Então você não se comprometeu também em honrar a profissão que você se formou. Então, mas, pai, se eu me formar, se eu gostar muito de uma profissão que aparentemente não ganha muito dinheiro, mas você ama o que faz, quem dorme com você todas as noites não é você mesmo? Por isso, você vai dormir em paz. Quem dorme com você não é seus títulos. Títulos, o que importa? Ah, mas a gente tem que ganhar dinheiro. Eu garanto, gente, que quem faz qualquer coisa por amor, o que quer que você faça, você não vai passar fome. Por que não vai passar fome? Porque o exercício daquilo que você faz expande seu sentimento, sua mente, sua criatividade, sua intuição. Dificilmente uma pessoa em paz e harmonia e tranquila passa fome. Agora, realmente, se você entrar numa profissão que ela te dá muitas vantagens financeiramente e você não amar aquilo que você faz, imediatamente você se torna escravo. Porque é muito difícil você sair daquilo ali. Vai ser muito difícil. Tudo que você pensa fazer vai te dar menos vantagem financeira do que aquele atual. Agora você entrou na pior prisão que o ser humano podia. Vai ter que se sujeitar a muitas coisas ali dentro. Muitas e muitas coisas. Para manter aquilo que aquela profissão está lhe dando de vantagem. Talvez até o que você goste não te dá tanta vantagem. É o que eu digo, tudo que você experimenta vira um problema complicado se você não souber administrar. Com o tempo, você vai ver se isso vai pesar ou não. Certo? Então, fala assim, não só interessados a amontoar egoisticamente. Isso também é outra coisa, tá? Ensinar aos filhos que o dinheiro não é um problema, é o uso do dinheiro. Então, ele precisa tirar o egoísmo da jogada na relação com o dinheiro. Nós vamos falar isso lá na frente. A lição do dinheiro, tá? Então, a criança, ensinar que ela precisa, ensinar que o mundo, você precisa ter recursos para se sustentar, é importante. Mas que você precisa ter muito recurso, para quê? Agora você está puxando uma coisa que aqueles que não têm tanto não precisam pensar. O que você vai fazer com o excesso? Porque quem não tem excesso não tem culpa. Só usa o que precisa. Quem tem excesso já criou um elefante branco. Agora tem que sustentar o elefante branco. Matar o elefante você não pode. Você vai ter que alimentar o elefante. Nem todo mundo tem elefante. Então, vamos pensar antes de querer a mais. E de forma egoísta. A atualidade, ele diz assim, conta com mães numerosas que abandonam seu lar a desconhecidos durante muitas horas do dia, a fim de experimentarem a mina lucrativa. Com o advento da mulher e competir na sociedade, no mercado, realmente ficou uma coisa bem complicada, porque aí sai o marido, sai a esposa, e acaba que os filhos são criados, né, por pai, pelos avós, por um parente, ou pelas babás, secretárias, empregadas. Mas quando essas horas começaram a ficar muito longas, ou seja, os pais estão ficando muito pouco tempo, aquilo que era mais culpa da figura masculina, o pai, que era responsável para trazer o sustento dentro do lar e também ficava, por causa disso, afastado mais do lar, acabou gerando isso para a mãe. Né? Então agora o pai e a mãe ficam muito tempo longe do lar, ainda não estão resolvendo o problema, se parar para analisar, ainda não resolvem o problema do lar, continua faltando muitas coisas no lar, e estão criando um outro problema, a falta de educação dos filhos.
E aí nós vamos entender uma coisa que é importante agora, e é delicada. O capitalismo nos mostra assim, vamos sair, vamos correr, vamos ganhar, vamos produzir. O grande problema é que quem poderia corrigir o futuro da humanidade? Nossos filhos. E o que eu estou fazendo hoje, uma família, saindo correndo para fora de casa? Não estou relegando, deixando de lado meus filhos? Como será a humanidade lá no futuro? Meus filhos agora, além de não ter condições financeiras, porque saindo eu e minha esposa, muitas vezes não estamos trazendo, além de pagar no máximo as contas que nós temos. E ainda por cima não estou conseguindo ter uma educação para o meu filho. O que vai ser lá na frente dessa geração? Então, não seria melhor nós pararmos e pensarmos, realmente é a solução sair o marido e a mulher ao mesmo tempo? Verificar se isso é vantagem ou não é vantagem. Não é obrigado os dois irem trabalhar, ou um só ir trabalhar. Qual o homem ou a mulher? Não estamos discutindo isso. Estamos discutindo se realmente, quando a gente faz os cálculos da missão, obrigação, missão é algo que eu assumi antes de nascer. Compromissos é o que eu assumi agora, nessa reencarnação. Então eu tenho um dever. Eu não posso passar o meu compromisso na frente do meu dever. Eu não posso fazer isso. Eu tenho deveres a cumprir. E eu preciso cumprir esses deveres para cumprir a minha missão. Como pais, eu tenho que educar os meus filhos. Mas, Guto, eu preciso ganhar um sustento. Verificar de que forma isso não invalida o outro. Porque se você ganhar um sustento e invalidar o outro, você vai ter problema com a sua consciência. Eu paro de trabalhar e vou me dedicar na minha família e vou passar necessidades financeiras. Você vai ter problema financeiro. Então você vai ter que fazer um equilíbrio. Esse é o problema. O equilíbrio. Até que ponto? Até que ponto? A gente pode dizer que basta o que ganhamos. Que basta o que conseguimos. Porque quando a gente entra nessa caminhada, a gente vai perceber que não tem limite. Que aquele que diz que ganha 2 mil é pouco, 4 mil é pouco, 10 mil é pouco, 15 mil é pouco, 20 mil é pouco, 40 mil por mês é pouco, 100 mil por mês é pouco. Quanto é muito? É importante eu entender isso, eu preciso definir isso dentro de mim. Quanto é muito? O quanto compensa? Porque aí, quando chegar nessa corrida, eu vou ter que verificar se tem alguma coisa errada aí. É tentador? É, sem dúvida. Imagina que eu estou com 2 mil e alguém oferece 10 mil. Só que 2 mil eu tenho 4 horas ou 6 horas. 10 mil eu tenho 12 horas. Gente, se eu olhar pelo lado do dinheiro, eu não penso 2 vezes. Mas o que sobra? Alguém está falhando aí. Tá certo? Eu estou espremendo alguém. Nesse sentido. E outra, a família não é por todo o tempo, para sempre. Um filho de 0 a 7, até os 13, 15, 16 anos. A gente pode ir lidando com isso. Não é algo para a vida inteira. É algo por um período da sua vida. Né? Às vezes a gente fala dos cantores, dos artistas que ganham muito dinheiro, pode parar no período do nascimento dos filhos, no período da educação dos filhos, mas e alguns falam mal. Eu acho que eles têm consciência. Pelo que eles têm, eles fizeram um cálculo. O que adianta eu ganhar mais dinheiro, era um período maior da minha fama, talvez, passado esse período que eu eduquei meu filho, a hora que eu voltar para o mercado, já tenho mais famoso que eu não consigo nem chegar aos pés dele, e talvez nunca mais volte ao mercado de trabalho, minha parada. Mas eu preciso educar minha família. Arrisca. Depois tenta voltar. Às vezes consegue. Não volta com a mesma fama, nem com o mesmo sucesso que tinha. Mas está conseguindo fazer uma coisa e a outra. Educação, família, é um dever. Compromissos
a gente muda, né? Eu quero uma coisa hoje, mudo para amanhã, ajeito aqui, ajeito para mais tarde. E assim a gente vai lidando. Não é possível dizer o que é, o que não é, o que está certo e o que está errado na vida de ninguém. Cada um tem que ir refletindo dentro da sua própria consciência. E ver se não estamos caindo na armadilha das nossas frustrações. Tá certo? Toma muito cuidado. Se o que eu estou dizendo que é bom para minha família é algo que eu queria quando eu era pequeno e não tinha. Porque o que era bom para a minha família, que eu tinha, que não tinha, que eu achava que nem sempre é bom agora para a família atual. Nós estamos numa outra época. É importante ver se eu não estou carregando esses conflitos comigo. Tá certo? Eu preciso ser um novo homem, um homem mais preparado. Até admitir, por exemplo, que, olha, é verdade, lá no passado, na minha família, a gente teve algumas dificuldades, mas isso não me tornou uma pessoa ruim, não. Eu me tornei o pior ser humano do mundo. Não me tornei um bandido, uma pessoa de má índole. Então, olha, eu posso tocar assim. Refletir mais sensatamente, e não aquela coisa frustrada, né? Eu não tive isso, eu quero tudo agora. Por que você vai mudar a fórmula do bolo? Cuidado. Sempre pense. Você é o produto de uma família. E você e seus filhos é o produto da tua família. Verifique se o produto da tua está melhor que o produto de onde você veio. É importante observar. Você quer mexer na fórmula do bolo? Cuidado. O bolo desanda. Então, seguro você está. Você não é ninguém falando que aquela família é boa. Você está falando que você saiu de lá e você está dizendo se é bom, se é ruim, se vale a pena ou não. Se seu filho for igual a você, não for nem melhor nem pior, igual, tá bom ou não tá? Então, cuidado com a fórmula que você vai mudar. Mexe devagar, senão ele pode ser pior que você. Ou pode ser melhor que você. Professor, normalmente os pais querem os filhos melhor que o próprio, né? Não são essa. Isso. Mesmo que a gente não consegue. Porque o que o senhor falou é difícil. Até os exemplos que o senhor falou. Você moda, faz o modo, tá? Mas depois você não tem mais condição. Então você não vai conseguir um filho para você, você tem filho para o mundo. Vai nem te ensinar a viver no mundo. Esse aí é o meu problema. E a dificuldade dos pais é essa. Por quê? Exato, porque o filho não é um computador que a gente programa, né? Não é um animal que a gente adestra. O filho a gente debate, a gente convence. A educação são influências, na convivência a gente acaba influenciando ou não. Isso vai depender da força que tem os hábitos daquele espírito que reencarna. Se ele era um espírito terrível na outra vida, era um bandido, ele nasce só para ele não vai virar santo. Por mais que você leve ele na igreja desde pequeno, não adianta. Ele tem os hábitos dele. Ele vai melhorar. Ele vai deixar de cometer alguns crimes. Ou a vida que você pode propiciar a ele não vai fazê-lo recorrer aos crimes que ele faria com muita tranquilidade. Existem coisas na vida da gente que a gente não faz porque não precisa. Mas não sabe se não faria se precisasse. Então, a família é isso. Olha, eu vou te influenciar, vou te dizer o caminho, tudo, e vou tentar fazer você não passar por algumas situações na sua vida. Vou tentar. Mas eu não estaria ali o tempo todo com você, e uma hora ou outra você vai passar. E você vai ter que fazer isso. Então, a gente tem que pensar muito nessa vida. Se estamos perto, se estamos longe, é a hora de abandonar o lar, não é buscar aqui os recursos, e tem que cada um ver a sua realidade. Não dá para dizer para ninguém. E aí diz assim, nesse sentido, Emmanuel, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida
inquietante. Porque a partir do momento que a gente se adentra nesse capitalismo, nessa concorrência salarial, e olha, gente, é uma coisa alucinante. Eu vou dizer para você alucinante. Existem mercados, existe ambiente de trabalho que você entra, a competição é o tempo todo material. Já não imaginou? Você entra, as pessoas olham até o carro que você parou no estacionamento, a roupa que você usa, o salário que você ganha. Isso, imagina você sendo bombardeado no local de trabalho o tempo todo que você está ali, você é o que você tem e apresenta. Isso é terrível. Não há nada mais opressor, né? E no início você começa a chamar, resiste, acha ruim, daqui a pouco você entra também. Daqui a pouco você quer trocar o carro porque o fulano se trocou, porque você quer ganhar mais porque o fulano está ganhando mais, e daqui vai você sem perceber aquela, eu falo que é uma egrégora, tá? Porque é uma oração, uma reza que a equipe profissional às vezes faz. Tem empresa que até no entrar da empresa você sente a cobrança. É terrível saber que você não vale nada. O que vale é o que você parou lá no estacionamento. A roupa que você está usando agora. E qual é o título da sua formação. Porque lá dentro, a hora que você entrar e for falar com alguém, antes de boa tarde, bom dia, boa noite, quem é você? É terrível isso. Imagine isso o tempo todo na sua cabeça, todos os dias. Todos os dias. Quando você assustar, você já engendrou no sistema. E já esqueceu tudo que tinha. Mas por que isso é importante para os empresários? Porque aí quanto mais você competir, mais você trabalha. Quanto mais você trabalhar, mais lucro eles têm. Quem está se arrebentando é você e sua família. Sentindo prejuízo. Então, é uma corrida. A vida não era para ser assim, inquietante. É tão inquietante essa concorrência que nós estamos vendo que os jovens estão com medo de entrar para o mercado de trabalho. Estão com medo de crescer, falam, meu Deus, o que eu vou ser? Pai, parece que todo mundo quer derrubar todo mundo quer puxar o tapete de todo mundo fala mal de todo mundo, parece que eu estou sempre ocupando o lugar de alguém. Eu nunca me sinto bem onde eu estou. Eu olho para trás, tem gente me empurrando para tentar me tirar do lugar. Eu olho para frente, que deseja o lugar do outro. Porque se eu não desejar o lugar do outro, me chamo, sou acomodado, sou isso, sou preguiçoso. Será que é assim? Será que eu não posso dizer para mim assim, estou bem onde eu estou? Né? O que é importante? O quanto eu preciso? Depois que eu alcancei o que eu acho necessário, as minhas conquistas passam a ser espirituais. Mas, puta, eu estou no meio do caminho e aqueles que vão se acumulando atrás, você fala isso e fala, pode passar! Entendeu? Eu não preciso caminhar porque vocês me empurram, né? Não preciso. Por exemplo, vamos colocar aqui uma ideia. Vamos supor que eu trabalho numa empresa e que por tempo de serviço eu já estou próximo. O último que teve a promoção era o que tinha maior tempo de serviço na empresa. O próximo sou eu, pelo setor dele. Só que eu sei que essa promoção, quando chegar, vai me ocupar muito mais tempo e vai me tirar de casa. Tá certo? Então, com o que eu já sou, onde eu cheguei e o que eu já tenho profissionalmente, estou bem. Eu preciso agora fazer minhas conquistas espirituais. E aí vem o chefe e diz, agora, Guto, é sua vez. Não, muito obrigado. Tem um monte aí depois de mim. Eu estou bem onde eu estou. É aquilo que eu falo. Eu entrei e agora chegou a minha vez, né? Então eu falo, agora eu vou ganhar. E aí é que está o pensamento. Por isso que o sistema mesmo, por si só, ele coloca na sua cabeça. Olha, Deepak Chopra, o grande profeta, diz que um grande erro da nossa sociedade é ter nos convencido, principalmente no nosso sistema, que quanto mais você trabalhar, mais você vai ganhar. E mentira, é uma grande mentira. Porque quando a gente vê as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, elas não trabalham 24 horas.
Então, a gente tem que parar com essa coisa. Isso é ideia que os grandes empresários colocaram. Eles precisam de pessoas trabalhando. Então, eles falavam. Não é assim, porque quanto mais tempo você se mantém ocupado e trabalhando, menos tempo você tem para raciocinar. Você, quando trabalha muito, você é um repetidor de processo. E eu te garanto que o que você faz, qualquer um faz. Porque a área que você é insubstituível é a área da criação. Repetidor de processo, nós estamos chegando aí, gente, ó, os repetidores de processo. IA, inteligência artificial, vai nos superar a rodo. E aí você vai perceber, meu Deus, o que eu faria, o computador fez rapidinho, fez. Sabe por quê? Porque o que você fez não era nada criativo, era rotineiro, processual. Tudo que for rotineiro e processual é fadado a desaparecer com IA. Agora, o que for criativo e inteligente, aí é outra história. Aí, por enquanto, a inteligência artificial ainda não se colocou, há uma dúvida para nós se ela vai poder nos substituir nisso. Porque, gente, acredite ou não, tá? Não vou só fazer um parênteses aqui. Se ela puder construir uma outra máquina idêntica a ela não precisa mais de nós. Se ela construir um outro sistema igual, não melhor, igual a ela conseguir dar manutenção a ela é uma espécie independente. E o homem passa a ser um problema. Então, vamos entender que agora eu não posso afirmar, mas, inclusive, a IA mesmo não responde isso. Quando o repórter perguntou isso para ela. Você já pensou que poderia estar no ápice da criação das máquinas de IA? Ela parou, pensou e disse, essa pergunta eu não posso responder. Eu teria que primeiro aceitar a eliminação da espécie humana. Olha só. E pronto, trocou de assunto. Então, não sabemos. Pode? Não pode? Não sei. Realmente eu não sei. Que elas são muito eficientes, o sistema, o algoritmo. E como o algoritmo é um sistema eficiente de captar dados, analisar dados e descobrir os caminhos mais eficientes, sem emoção nenhuma, sem o menor pudor moral e ética, não sei para onde nós estamos caminhando. Mas, com certeza, os trabalhos mais simples, esses vão ser. Por trás continuando a lição, por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga. Que trouxesse? A morte. Ele está falando da morte. Tá? Todos nós nascemos, todos nós vamos para o mesmo lugar. Se você tem muito lucro ou tem pouco lucro naquilo que você faz. Se você ganha muito dinheiro ou ganha pouco dinheiro, todos nós vamos morrer. É isso que ele está falando. E quando nós morremos, vamos perguntar assim, que trouxestes? O que você trouxe para contribuir no mundo espiritual agora que você vai passar longos anos aqui com nós? Aí vem aquela coisa da gente pensar, quem sou eu? Porque o que eu pensei que era, morreu comigo. Foi enterrado no cemitério. Se eu tentar voltar lá, eu já sou fantasma. Alma penada. As pessoas vão jogar sapato em cima de mim. Então nem me querem mais por perto. E eu só morri. E eu não tenho nem culpa, porque o dia que eu morri não era o dia que eu queria. E eu não queria também morrer. Mas a lei de Deus fez assim. Então aquela pessoa que era amada, que tinha título, que tinha bens, que tinha dinheiro, já não quer nem ser vista de novo. Seria uma maldição se eu tentasse forçar, quebrar a lei. E agora? Quando eu chego lá, há duas perguntas que eu tenho que responder. Que trouxeste e quem soube? Porque quem sou eu? Sem tudo aquilo que a Terra, o planeta, o sistema me deu. Eu não posso usar mais nada da Terra. E agora, quem sou eu?
Então ele está dizendo assim, continuando, o infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, foi muito rico, que se esforçou muito por assegurar a posição tranquila de si e dos seus, da família, dos que amam. Examinada, porém, a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas. Por quê? Porque essa suposta vantagem e vitória custou alguma coisa. Quanto custou? É aquela história. Vamos lá, agora nós vamos entrevistar seus familiares. Não é assim que ele vai... Vamos saber quem você era? Fulano, e você vai ouvindo. Pela primeira vez você vai ouvir, pensar de você. Aí você vai avaliar, valeu a pena? Todo o sacrifício? O custo? Porque tudo tem um tempo, tudo tem uma dedicação. Talvez você criou algo na sua mente, como aconteceu com Judas. Ele acreditou que entregando Jesus ia dar um jeito no exército romano e libertar o povo judeu. Ele tinha presenciado Jesus feito milagres, coisas que ninguém havia feito. Falava com o tempo, acalmava a tempestade, acalmava o mar, curava pessoas, fazia os supostos mortos levantar do sepulcro. Esse cara é fantástico. Assim que uma espada bater na garganta dele, ele volta e nós estamos livres. Já que ele não se move aí, até agora tem 3 anos e ele não faz nada, nós estamos falando sobre isso, sobre aquilo, sobre a injustiça, e ele fala de um reino dos céus que virá, eu quero agora. Então, muitas vezes, somos nós que criamos aqui dentro da nossa cabeça. E quando essa desilusão desaparece, essa desilusão, aí nós vamos encontrar com a verdade. E a verdade são, muitas vezes, dita por aqueles que não compartilhou dessa ilusão que você tinha, desse sonho que você tinha. Era um sonho seu. Então, por isso que ele fala que muitas vezes essa vitória são derrotas fragorosas. E aí você vai falar assim, eu comprei um carro lindo. Aí, perguntando para alguém que desfrutou desse carro, mas eu não precisava desse carro. Podia ser um carro mais simples. Eu paguei viagens para o exterior. Pois é, mas eu precisava ir na Chapada mesmo, tá bom. Eu queria você. E aí a gente vai ver, meu Deus, eu criei uma necessidade para os que estão ao meu lado e me coloquei dentro. Normalmente, essa necessidade para quem está do meu lado é a extensão da minha necessidade. Geralmente é eu que tenho, e para reforçar e diminuir a culpa, eu estendo a mais alguém, a mais alguém, a mais alguém. Mas é bem verdade também que eu posso atrair pessoas ao meu lado que têm essas mesmas necessidades. Aí vai depender. Tá bom? Não constituem valores da alma, nem trazem o zelo dos bens eternos. Atingida semelhante equação, o viajor olha para trás e sente frio. Vamos agora entender. E aqui ele está falando de um fenômeno que acontece no espírito, que não tem mais corpo, ele desencarnou. E às vezes eles chegam, apresentam-se a nós reclamando de frio. E algumas pessoas perguntam, os espíritos sentem a temperatura, calor, frio, o fogo queima o espírito? Não. Eles já estão mortos. Eles não têm mais o que perder de matéria. Não morre 2 vezes. Então por que um espírito reclama de calor, de frio, de escuridão, de fome? Bom, aqui já está mostrando para nós, já está explicando um dos sentidos quando um espírito disser, sinto frio, frio. Bom, aqui é quando você olha que toda a dedicação sua a lucros, a dinheiro, posse, material, não te deu, não está sustentando sua teoria
não te consola, não te acalma, não te apazigua, não te equilibra no mundo espiritual. Porque ninguém ainda está lhe cobrando. Entenda, tá? Porque isso ainda é você. Você recém desencarnou, vem a sensação de frio. Para uns vem calor, para outros vem medo, para outros vem tristeza, para outros vem desespero. Cada um tem cada sentido representa isso. O frio geralmente é porque eu acumulei coisas, bens, o materialismo foi a mais do que o espiritualismo. Então eu me sinto despido, com frio. E isso é a minha consciência. O problema também é que alguns espíritos reclamam que no umbral, além de ele estar lutando com a culpa da consciência, ainda vem os benditos espíritos que desencarnaram igual a ele, que fizeram a mesma coisa que ele e ficam se acusando, porque são maldosos. Quer ver uma coisa? Eu sei que aqui todo mundo é espírita, vamos supor assim, né? Eu sei que você é espírita, todo mundo é espírita. Aí chega mais um espírita aqui, eu digo, você tá aqui porque você é espírita. Eu sei, porque ali só tem igual a mim. Então, naquele local onde estão as pessoas que cultuaram Mamon, digamos assim, mais do que a Deus, a hora que eles chegam lá, os outros que também são tão igual a ele, começam a gritar um para o outro. Seu materialista, seu egoísta, seu isso. Isso gera mais fortemente uma culpa. Fortalece, né, mais a culpa. Dói mais. Porque nós não gostamos de ouvir. Uma coisa, e muitos dizem assim, não, muitos espíritos quando chegam num determinado local, e os outros identificam ele, chamam ele no nome do local que é onde ele está, porque eles também estão ali pelo mesmo motivo, o espírito começa a gritar, mas eu não sou isso. Igual o suicida que reclama. Quando ele chega no Vale do Suicida, o que eles fazem, os outros suicidas? Gritam, suicida, suicida, criminoso. E ele fica assim, eu não sou suicida, não, foi sem querer, não é isso. E ele tenta justificar. É o que a gente faz a vida inteira na Terra aqui, justificar o nosso comportamento. A gente vai fazer do outro lado. Agora você imagina isso 24 horas, sem trégua. Então é terrível. Uma coisa nós precisamos entender é a nossa relação com Deus, que eu acho que não ficou muito claro, devido a muitas religiões amarrarem sucesso, dinheiro, riqueza, poder, bênção de Deus. Dizendo assim, se você está abençoado por Deus, você vai ter dinheiro, sucesso, riqueza, poder, saúde. Isso é um engano, uma mentira gigantesca. Basta a gente olhar, gente, o mestre de todos os mestres. Nesse caso, eu falo para você, se você está em dúvida, compra uma cruz com Jesus pregado e põe bem na entrada da sua casa. Por quê? A hora que você entrar, você fala, aí está o mestre dos mestres. Tá certo? Neste mundo. Eu não duvido que as pessoas mais bem-sucedidas ao dinheiro, sucesso, poder e fama, sejam exatamente aquelas sustentadas pelas energias, né, pelos espíritos mais ignorantes no sentido do amor, da paz, do equilíbrio. Por quê? Porque são raros que conseguiram o sucesso sem cometer algum erro, digamos assim, moral ou ético. Então eu vejo assim, se você estiver medindo isso, se esses ganhos, esse sucesso, esse poder for uma forma de você medir a sua relação com Deus, a bênção de Deus, você está enganado. Aquilo que você está indo pode se auto-intitular Deus e pode se chamar de Deus, mas Deus não é. Tá certo?
Então, quando a gente olha a história, nós estamos vendo relatos de tudo. Neste planeta, ainda não é o reino de Deus. Então, não é possível que os filhos realmente fiéis a Deus não vão pagar um preço altíssimo. Quando eu falo preço alto, depende do mercado que eu me encontro. No planeta Terra, o preço que se considera alto é material. Então, a fé, a lealdade sua a Deus tem um preço material. Mas vamos supor que seja um outro planeta. Vai pagar um outro preço que para aquele planeta é mais importante. E cada planeta tem um preço da fidelidade. Esse pagamento de fidelidade até que o reino se instale. Aí é que aqueles que foram fiéis receberão, então, os seus direitos. Tá certo? Ou você está de um lado, ou você está do outro. É exatamente isso que a gente não aceita. Porque, ora, eu quero de um lado, ora eu quero no outro. Então, é impossível. É impossível. Ou você acende uma vela para Mamon, ou uma vela para Deus. Não tem como. Calma que a gente também não estou falando que todo mundo tem que ser pobre, miserável, gente. Pelo amor de Deus, não estou falando isso. Eu estou falando que tomem muito cuidado com aquilo que você elege de prioridade na sua vida para obter lucro. Só. Cuidado. Com certeza, as coisas de maior lucro neste planeta vêm de exploração. Que é do mal. Que é exploração. Né? Aí você sente um frio, você sente nu, desnudo, desmascarado, visto quem você é, prende-se de maneira inexplicável os resultados de tudo que amontoou na costa da Terra, você ainda está sentindo esse frio, você mesmo desencarnado, gente, você ainda está preocupado com aquele carro que você comprou, que a sua esposa está batendo em cada lugar que ela sai daquela garagem, que aquela casa maravilhosa que você deu para ela, que olha só o que ela está fazendo, não está reformando, vai pegar fogo no negócio, que aquele emprego que você tinha que ninguém substituía, olha o que está acontecendo com o emprego, colocaram um incompetente no meu lugar e não está dando nada mais certo, que, enfim, tudo aqui. Por isso que o homem está onde seu pensamento se encontra. Você pode estar morto do outro lado, preocupando tudo aqui na Terra. Tudo que aquilo que você lutou para conquistar. Tudo aquilo que você chamou de seu. Vem um tal de Deus que tira de você da noite pro dia, sem dar nem aviso prévio. E o suor, a gente entra no mundo espiritual dizendo, e o suor que eu tive para conseguir? Para quem ficará tudo isso? E aí, a consciência inquieta enche-se de nuvens e a voz do evangelho soa-lhes aos ouvidos. Pobre de ti, porque teus lucros foram perdas desastrosas. E o que tens ajuntado para quem será? Tudo aquilo que você juntou serve para quê? Para quem será? Não é para você, com certeza. Com certeza não é. Com certeza.